Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. O meu nome é Tiago Gonçalves e vou começar por fazer uma confissão. Sabes, quando comecei a estruturar este projeto e a forma como queria que as conversas acontecessem, a determinado momento fui aconselhado a evitar temas como espiritualidade, coisas menos terrenas, tudo o que tivesse um caráter menos físico. Atenção, fui aconselhado por pessoas muito bem intencionadas, note-se. Mas a minha resposta a esses conselhos foi não, nem pensar. E nem pensar por dois motivos importantes. Em primeiro lugar, porque a dimensão espiritual do ser humano tem tanto valor, faz parte de nós tanto como a física, a emocional, a mental e, portanto, não pode ser negada. Escolhemos nós ou não trabalhá-la de forma mais expressiva. E, em segundo lugar, porque quando eu pensei o pode acontecer, eu sabia desde o início que não havia temas proibidos, que não ia nunca excluir histórias por achar que elas pudessem ser menos bem aceites pelaquela que é a sociedade de forma geral e pelos critérios da sociedade de forma geral. E o episódio de hoje espelha isso muito bem. Espelha o percurso de alguém que está comigo desde sempre, que tem vindo a acompanhar também o meu caminho e é como uma irmã, portanto ela sabe praticamente tudo sobre mim, eu sei praticamente tudo sobre ela, portanto acho que vai ser uma conversa muito, muito interessante e acho que vais gostar muito, porque a Karina, que eu tenho hoje comigo, soube-se reinventar e soube-se redescobrir numa altura em que estava menos bem. Todos nós passamos por estas alturas, mas soube utilizar isso para se transformar e, acima de tudo, para oferecer algo ao mundo. E é isso que tu vais perceber. Hoje vamos falar, se calhar, um bocadinho sobre Reiki, sobre leituras de aura, mas o que é isto de leituras de aura? Já estás a pensar. Vamos falar sobre tudo. Portanto, vais ter a oportunidade de conhecer a Karina, que vê lá tu bem, apesar desta componente toda espiritual, já andou por solicitadoria. Como é que alguém tão desenvolvida espiritualmente larga a solicitadoria e entra na componente das terapias? Mas vais ter então a oportunidade de perceber tudo isso ao longo deste episódio. Portanto, vamos dar as boas-vindas a alguém de quem eu gosto muito e que está fartinha de sorrir já, portanto adorava que tivesses a ver a expressão dela. Vamos dar então aqui as boas-vindas à minha querida Karina Bastos. Olá! Olá, olá! Bem disposta? Muito bem disposta por Sim. estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Tiago. Fazia todo o sentido na primeira... Aliás, eu disse-te. Eu quase chorei, só não chorei por causa de para não esborratar A a maquilhagem. óbvio. E então pronto. Fazia todo o sentido, estás na primeira temporada, aliás, tu foste das primeiras pessoas a saber do Pode Acontecer. Ainda ele era um rascunho, ainda eu estava a pensar a ideia e eu disse-te nesse dia que queria que fizesses parte da primeira temporada, portanto, está a Obrigada acontecer. pelo voto de confiança também. Não tens nada E que eu vou ter a agradecer. certeza que eu vou dar tudo por tudo hoje, está bem? Pois vais, Tudo! pois vais, que isto aqui tem que correr bem. Não, vai correr certamente muito bem. Olha, vou começar se calhar pela tua infância. Vou começar por aí porque tu sabes, as pessoas agora que te vão conhecer vão perceber isso, mas tu desde pequenina que tens uma sensibilidade, uma forma de percepcionar o ambiente à tua volta muito diferente, muito mais aprimorada, se quisermos. Mas quando somos crianças, isso não é assim tão bom. Isso não é assim tão fácil. A tua expressão disse tudo. Sim. Isso não é assim tão fácil de aceitar, de gerir. A minha pergunta é, já quando eras uma criança, falo 5, 6 anos, 7, já tinhas essa consciência de que de algum modo eras diferente? Não de todo. Aliás, eu percepcionava as coisas no sentido de pensava que toda a gente tinha o tipo de abordagem, por exemplo, que eu tinha a nível, se calhar, de sensibilidade. Não percebia, por exemplo, como é que haviam pessoas que não tiravam certas conclusões como eu tirava. Vamos imaginar, eu sou mais lá para a frente, aliás, houve muita gente que acabou por me dar dicas nesse sentido, só que eu acabei sempre também por mandar para o lado. E só depois lá próximo dos meus 17, 18 anos é que... 17, 18 anos, sim. Mais ou menos nessa altura já comecei assim, a ter assim uns vislumbrezinhos, digamos assim, e mais para a frente, 22 anos, é que
começou... Foi um culminar, mas Sim, a exatamente. parte dos 22 anos já lá vamos. Sim. Mas que dicas eram essas que na altura te davam? Porque uma coisa é dar dicas a um adolescente ou a um adulto, outra coisa é dá-las a uma criança que pode não ter a capacidade de as interpretar como nós atualmente interpretamos. Que dicas eram essas? Eu tive muita sorte porque, e eu gosto muito de falar sobre uma pessoa que foi muito importante para mim, que é a minha prima Mena. E a minha prima Mena era uma pessoa, e continuo a dizer que é um ser muito especial. Ela acabava por falar as coisas de uma forma assim meio atabalhoada, vamos dizer assim, ou seja, não dizia as coisas de forma direta, acabava por dar ali uns contornos que se calhar hoje eu faço a mesma coisa. E então ela acabava sempre por me puxar muito para este lado. Claro. Eu é que tentava fugir a 7 pés. Mas que lado é este? O lado de percepcionar as coisas de forma não tão... Física, fora disso, o tentar expandir um bocadinho a nossa consciência, tentar não levarmos as coisas de forma garantida, que é isto é por aqui, só é por aqui. Tentou-me muitas das vezes, quando eu era criança, dizer que eu tinha ali algumas características que deveriam ser desenvolvidas. Como por exemplo? Lá está, ela acaba por ter aqui um tipo de abordagem um bocadinho atabalhoada, como eu estava a dizer, mas muitas das vezes ela chegava ao pé de mim e dizia-me assim: eu sei perfeitamente o que é que tu estás a sentir. Ela chegava-me a ter conversas pronto, sobre ver para além de, não é? Portanto, houve ali uma carrada de situações que eu era muito criança e que ela teve essa abordagem direta para comigo. Uma criança que estamos a falar, se calhar 5, 6 anos, não é uma situação habitual, não é? Chegar aqui um adulto, chegar ao pé dela e dizer assim: olha, eu vejo, eu sinto, eu não sei. Pronto, e ela muitas vezes dizia-me: a teu tempo vai com os teus passos, mas tu vais ver que vais lá chegar. Mas essa diferença que tu sentias em relação aos outros meninos manifestava-se essencialmente em quê? Nós nessa altura não nos conhecíamos, portanto, fala à vontade nesta pergunta. Nós só nos conhecemos no quinto anos, ano. Não é? Exato. Nessa altura não nos conhecíamos, por isso, onde é que essa diferença era mais notória? Onde é que a tua sensibilidade acrescida se manifestava mais? Ok, isso é uma coisa que lá está, eu só me apercebi depois mais tarde. Sim, agora, olhando para trás. Exatamente. Eu inicialmente, eu era uma criança muito emocional, mas quando digo muito emocional, era muito emocional. Eu chegava-me a rir, portanto eu chegava eu tinha portanto tinha picos, não é? Eu tinha aquela coisa que por uma coisinha pequenina fazia-me imensamente feliz e eu chorava tanta felicidade, coisinhas muito, muito pequeninas, como a mínima coisa que era alguma coisa triste e chorava igualmente. Apercebi-me também que o meu tipo de aprendizagem, estou olhando para trás, é muito diferente daquela que é convencional, portanto via que tinha muitas dificuldades a gerir a nível da parte de estudo e na escola e tudo mais. Tinha muitas dificuldades em me adaptar a um tipo de educação que para mim é obsoleto. Então hoje é a minha opinião, vale o que vale, desculpem lá qualquer coisa, mas e percebi-me também que comecei, para mim começou-me a fazer sentido o estudar, lá está próximo dos meus 10 anos, portanto andava lá nos meus 8, 9 anos, quando me dei conta que a mim só me fazia sentido o poder dar o melhor de mim quando poderia ajudar o outro. Isso é um grande marco para mim, que na altura eu não conseguia fazer 1 mais 1 igual a 2, mas isso para mim foi muito importante, tendo em conta que tive uma professora maravilhosa no meu 4º ano que fez uma forma de ensino que eu não estava habituada e ainda hoje não é algo convencional, em que nós tínhamos que ajudar os alunos, portanto, os nossos colegas que estavam pior. Portanto, isso logo aí há muitas coisinhas a serem faladas. Fora isso, sim, tenho assim umas memórias um bocadinho mais complicadas, não que seja uma coisa fora de regra, porque caso as pessoas não saibam, mais ou menos até aos 7 anos é normal, sim, as crianças terem muito mais tendência para ver, sentir, portanto, isto não é uma coisa só minha, não é? Isto é uma coisa que eu considero que seja geral. Mas ver e sentir o quê?
Eu lembro-me, por exemplo, de ter assim algumas imagens de vultos, coisas assim, não é? Mas atualmente, atenção, esse tipo de visão, digamos assim, de vultos já não é uma coisa que me aconteça tão regularmente. Sabes que fascina-me imenso essa tua forma de falar abertamente das coisas, porque não devemos ter medo. Se aconteceu, se foi algo que fez parte do teu percurso, porquê que devemos ter medo de falar disso? Não é? Está tudo bem. Sim. Agora há pessoas que estão a ouvir isto, a ouvir e a ver e a pensar, ai meu Deus, do que é que eles vão falar hoje? Mas o exorcista. Não, mas acho que não devemos ter medo de assumir as coisas como elas foram. Se fez parte do teu percurso e se tu hoje estás onde estás, foi porque isso também te aconteceu. Sem dúvida. Sentias nessa altura que conseguias sentir, passando o pleonasmo, a energia das pessoas? Porque tu hoje consegues, e já lá vamos, mas tu hoje tens uma percepção, uma intuição, uma forma de sentir o outro muito particular. E sem entrar em particularidades, passando novamente o pleonasmo, é a verdade. Já estou com o chá há tanto tempo na mão. Portanto, na altura já sentias isso, já sentias que tinhas a capacidade de ler o outro, mesmo quando ele não te queria mostrar as coisas? Não tinha consciência disso, lá está. Não tinhas consciência, mas eras capaz? Pelo feedback que eu tinha, sim. Eu lembro-me que haviam pessoas que me chegavam a perguntar, mas como é que tu sabes isso? E eu na altura ficava assim a olhar para as pessoas, mas como assim, como é que eu sei? Não está escarrapachado na cara de outra pessoa. Ok, então para ti, isso é muito interessante. Isso para ti era algo normal, era a forma de olhar o mundo que tu achavas que toda a gente olhava o mundo assim. Exatamente, certo. Okay. Sim. Sim. Não tem aquela coisa de eu dizer assim, eu sentia e tinha consciência disso e entrava no mundo da pessoa. Não, eu simplesmente estava a fazer as coisas de forma muito natural, sem perceber que era uma característica minha, vamos expor as palavras assim. Não achava que era algo fora da norma. Sim. Isso alguma vez te assustou? A parte de ver ali algumas coisas, sim. Okay. Isso assustou-me muito durante muito tempo. Fora isso, não, porque eu hoje, lá está como se fosse uma coisa normal. E eu só quando comecei a crescer é que me dei conta que haviam coisas que as outras pessoas não ficavam assim a olhar um bocadinho perplexas para mim, não é? E quando para mim já estava lá mais do que escarrapachado. Portanto, eu acho que o facto de eu estar um bocadinho com a visão cega a esse nível facilitou-me um bocadinho, sim. Agora, vamos dizer assim, pomos aqui uma pessoa ao meu lado e eu começar a ter as sensações das pessoas. Eu muitas das vezes não me apercebia disso. Não me apercebia. Era algo que acontecia e tu não tinhas consciência do que estava... E eu não compreendia o porquê, sim. Certo. Sim. Olha, o ano passado nós estávamos de férias Sim. E tu disseste mal... Enfim, havia um casal que estava a repreender o filho porque ele estava a falar muito alto e não estava a deixar as pessoas descansar e mais não sei o quê. E tu, na altura, partilhaste comigo que aquilo era o tipo de coisa que não se devia fazer, porque muitas das vezes a criatividade e a expressividade de um ser humano é castrada precisamente naquelas idades em que eles não têm a capacidade de perceber o que é que está a acontecer e porque é que estão a levar aquela reprimenda e porque é que os pais lhes estão a dizer aquilo. Certo. Sentes que de algum modo isso pode ter acontecido contigo? Ou seja, que a determinado momento, por tu seres diferente e olhares para o mundo de forma diferente, que isso, de forma, claro, não intencional, ninguém Sim. o fez por mal, se é que o fez, mas sentes que isso pode ter acontecido contigo? Sim, eu tenho um episódio que às vezes falo dele, não é uma coisa muito regular, mas... Olha que nem eu sei o que é que vais dizer. Sim. Eu sei. Eu acho que tu sabes, sim, é quase certeza que tu sabes. Que foi o pobre do meu pai, não é? O pobre do meu pai. Quando eu era criança, houve uma situação em particular que eu tinha muitas das vezes conversas, assim, um bocado. Uma pessoa olhando de fora é normal que pense assim: o que é que está aqui a acontecer? É? Mas conversas com quem? Eu não tenho. Repara, as memórias que eu tenho não é que eu estivesse a ver alguém, mas eu tinha muitas conversas para alguém. Que não, okay. Que não estava lá, entre aspas. Exatamente. Okay. Então, houve uma situação em concreto que tenho portanto, uma memória muito bem definida, vamos dizer assim, que eu disse até logo para ninguém. Então vá, tchau, até a próxima. Disse mesmo quando era muito pequena, até logo, e o meu pai estava assim a olhar para mim. Já sei. É, né? O meu pai ficou assim a olhar para mim, ok, mas estás a dizer até logo a quem? E eu disse, estou só a dizer até logo. E o meu pai olha para mim, ok, mas não se diz até logo a ninguém.
E eu, na altura, foi a última vez que tive, por exemplo, esse tipo de abordagem. Que te expressaste. Sim, a esse nível, sim. Lembro-me que aquilo a mim me marcou bastante. E não, atenção, não foi uma coisa que o meu pai tenha agido mal para comigo, não tem nada a ver. Simplesmente aquilo marcou-me porque eu fiquei assim, epá, pera lá que eu já estou a fazer coisas que não devia. E reparei na cara meio de pânico do meu pai. Porque ele, graças a Deus, que a maior parte das coisas passou-lhe ao lado. Mas aquela pá... Mas aquela pá, aquilo foi assim um bocadinho mais complicado. E lembro-me, para mim foi do género, é a última vez que eu faço isto. Ok, foi com uma bandeira vermelha, eu sinto ao que sentir... E uma coisinha muito simples, porque muito simples, não teve nada a ver com ele estar-me a repreender, nem nada, mas via-se o estado meio de pânico que ele teve na altura. Porque ele próprio também não sabia lidar com isso. Não. Ou seja, o que fazer a uma criança que se está a despedir de uma coisa que não está lá, não é? Vamos lá ver, a única pessoa na minha família que teria um tipo de abordagem diferente seria a minha prima Mena, não é? Portanto, de resto, a minha família não tem nada a ver com pá, não está ligada a nada deste tipo de... No fundo, não desenvolveu tanta componente espiritual, ou pelo menos não a aborda de forma tão aberta. Sim, ou seja, a espiritualidade em si é algo muito abrangente, não é? Eu pelo menos vejo isso dessa forma. A espiritualidade vai acabar por incluir tudo, até a própria ciência, mas não vamos entrar já por esses campos. Mas vamos imaginar, a nível de religião, é a espiritualidade em si. Claro, é uma forma de... Exatamente. Os meus pais até eram direcionados para a religião. A minha avó materna, muito mais, né? Já te estás a rir, eu sei. Deus está livre. Mas eram direcionados para esse lado. Não que eu alguma vez visse, porque eu também nunca tive muita abertura com os meus pais a certos níveis. Certo. Mas eu sei que a forma de espiritualidade deles é diferente e não vai sequer pôr a minha espiritualidade em questão como forma errada, nem a espiritualidade deles em questão de forma errada. Uma coisa muito interessante que eu tenho visto mesmo com os meus pais é que eles acabaram por se adaptar. Eles, muitas das coisas já começam... Porque eles veem as coisas a acontecer. Sim. Mas já vamos chegar aí a essa parte da adaptação, porque essa parte da adaptação acontece na sequência de uma mudança tua também. Sim. Portanto, a Karina continuou a crescer, fez o secundário, tudo mais, e no final do secundário tu entras no curso de solicitadoria. Yay! Ainda em A9. É verdade. Porquê solicitadoria? Olha, porque fui parva. mas fora isso... Porque não era o sonho. Não. Mas atenção que eu tinha que passar por lá. Eu tinha que passar por aquele curso, sem sombra de dúvida. Para mim está mais do que visto. Achas isso hoje? Hoje. Porquê? Eu tinha que conhecer as pessoas que conheci. Eu tive que adquirir os conhecimentos que adquiri. Para atualmente eu ver as coisas de uma forma diferente. E conseguir até algumas vezes jogar um bocadinho com isso no meu dia-a-dia. Mas a que nível? Como assim? Repara, mesmo eu vamos dizer assim, eu acho que é sempre interessante nós termos a nossa cultura mais abrangente, mas é também muito interessante, eu sou-te sincera, nós termos uma noção do que é que nós estamos legislados, por exemplo, termos uma ideia do que é que andamos a fazer, não é? Eu em solicitadoria, uma das coisas mais importantes, claro que é assim, há muitas coisas importantes para quem gosta da área, pronto. Mas para mim foi uma aprendizagem muito importante eu perceber como é que é a influência de um papelzinho assinado. Sou muito sincera. E o poder da tomada de decisão quando nós estamos a acordar algo. Okay. Foi algo muito importante. Fora isso, formas também de proteção para comigo. De certeza que nós vamos cá a um ponto em que vamos falar sobre o meu emprego, não é? E para mim foi também muito importante eu ter esta ferramenta até nessa área. Porque aquilo que nós vemos atualmente neste mundo, neste planeta maravilhoso, não é? Há realmente uma bipolaridade muito grande. Não é bipolaridade, vamos chamar polaridade, vá. Há o extremamente bom, o extremamente mau, e uma coisa não vai eliminar a outra, porque uma a subir, a outra tem que subir, a outra quando desce, a outra também desce, não é?
E em relação a eu saber me proteger, por exemplo, no meu emprego, foi muito útil os conhecimentos que eu adquiri lá. A ideia. Exatamente. Falaste dessa dicotomia entre o que é bom e o que é mau, a luz e a sombra. Achas que ela é importante, é necessária? Sem sombra de dúvida, para a nossa evolução, para a nossa aprendizagem, claro que sim. Evolução pessoal, espiritual? Tudo. Aliás, a evolução pessoal e a evolução espiritual, para mim, conjugam-se. Estava a ver que não, estava-te a dar um mote para ver se tu ias por aí. Mas é completamente. Tanto que é tal coisa, isto é tudo um tudo e é tudo um nada, não é? É isto. Para mim não existe o desenvolvimento pessoal sem haver, por exemplo, algum tipo de desenvolvimento espiritual. Porque nós, enquanto pessoas, somos compostos por várias dimensões. Era o que eu dizia ao início. Tens a física, tens a espiritual, tens a emocional, tens a mental. E também já chega, porque são só 4. Pelo menos até ver. Mas repara, Até ver. Nós não podemos negligenciar uma. E há muita questão de fugir da componente espiritual. Trabalhar a espiritualidade não tem que ver obrigatoriamente com a religião. Não tem que ver obrigatoriamente com tu seguires determinadas pessoas ou o que quer que seja. No fundo, para mim a espiritualidade é uma forma de mergulhar dentro de mim próprio e conhecer-me. Sem dúvida. Eu posso estar a ter uma conversa e ser uma prática espiritual. Completamente. Eu posso estar a ler um livro e estar a aprofundar-me espiritualmente, como tantas vezes acontece. Completamente. E é por isso que me faz muita confusão, e esta conversa tinha de acontecer porque eu queria que acontecesse desta forma, porque ser espiritual é algo que tu... Ser espiritual é algo que nós não podemos fugir. Nós somos seres espirituais. Aliás, há uma frase que eu gosto muito, não sei de quem é, mas nós somos seres espirituais a ter uma experiência terrena. Eu gosto muito desta abordagem, porque acho que dá um significado diferente à vida. Não achas? Sim. Agora não podes dizer que não, porque são isso. Sim. Não, eu nunca te deixo ficar mal. Verdade, nunca me deixas ficar descalço. Nunca. Não, mas é muito por aí e eu acredito totalmente que quando nós começamos a ver portanto, a verdade mais abrangente, a nossa vida fica muito mais leve, sabes? E o que eu te estava a dizer há pouco, atenção, eu também espero não estar a ser mal interpretada quando eu digo que para haver o desenvolvimento pessoal tem que haver desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual para mim é uma coisa que se calhar para as outras pessoas não é. Então, para tentar aqui divergir um bocadinho as coisas, o que eu estou a tentar dizer é a pessoa pode ou não acreditar na espiritualidade, pode ou não viver e colocar a sua vida enquanto ser espiritual, mas a verdade é que ela está a ter uma experiência espiritual, sim. E atenção, é a minha crença, é a minha forma de ver as coisas, mas tudo o que nós passamos aqui, para mim, sim, é espiritual. Até a própria ciência pode ser considerada espiritual. Sim, é muito polémico, Então, tu foste para a Idanha tirar um curso de solicitadoria, que não era efetivamente aquilo que estava nos teus planos, não era aquilo que tu... Olha, não era aquilo que tu querias, que engraçado. Deu-me agora uma ideia. Vou convidar quem nos está a ver e a ouvir, assim, ver e ouvir, porque como sabes o Pode Acontecer está presente em várias plataformas. Se por acaso só estás a ouvir, convido-te quando chegares a casa, quando tiveres a oportunidade, a veres também o vídeo, porque está a ser muito, muito interessante. Mas como te dizia, gostava de ter também aqui a tua perspectiva, se alguma vez ao longo da vida escolheste um caminho que não querias, ou escolheste um caminho que achaste que não te ia levar a lado nenhum, foste contrariado, e depois na verdade era exatamente aquilo que tu precisavas para estares onde estás hoje e para teres crescido como cresceste e seres a pessoa que és hoje. Por isso peço-te por favor que comentes, eu vou ler todos os comentários e responder a cada um deles. Como sabes, o Pode Acontecer tem sempre esta dinâmica em que eu convido quem nos está a ver e a ouvir a fazer parte também de cada episódio, porque este episódio é para ti, como sabes, e portanto peço por favor que comentes para eu também perceber o que é que está desse lado. Mas então, Karina, tiraste solicitadoria, portanto estiveste em Idanha, sim, que também te permitiu se calhar abrir um bocadinho as perspectivas em relação ao mundo e à diversidade que existe. O que é facto é que terminas e começas a trabalhar na área das telecomunicações, portanto começaste a trabalhar num call center em Castelo Branco, mas foi precisamente nessa altura também que despertaste para a espiritualidade. Como é que foi este despertar? Como é que isto aconteceu? Porque, e eu lembro-me, eu acompanhei o teu percurso desde sempre, e a Karina, num pós
Idenha e num pré-Idenha, apesar de tu sempre teres sido muito, muito espiritual, não o chamávamos assim na altura porque não Certo. sabíamos o que era, mas eras, Sim, simplesmente não sabíamos às sabíamos. quantas andávamos, que era Exato, não sabíamos o que é que estávamos a fazer. Certo. Mas o que é facto é que há aqui uma diferença muito grande. Como é que isto começou a manifestar-se na tua vida? Como eu te tinha dito já antes disso, houve realmente aqui algumas pessoas a darem-me aqui algumas informações que eu acabei por não aceitar, não é? E, Por medo? sim, porque eu sempre tive aqui algum, não digo aversão, mas tive sempre aqui algum receio de me estar a infiltrar demasiado, vamos dizer assim, e chegar aqui a uns pontos do desconhecido. E este é o principal tema, não é? É o desconhecido. Eu acho que toda a gente tem um bocadinho um pé atrás quando nós não sabemos onde é que nós vamos pisar a seguir, não é? E é isto. Eu, enquanto consegui, andei a mandar-me para o outro lado, que é o lado de não ponho em questão. Para mim, há verdades, entre aspas, para mim, verdades próprias, pessoais. Há verdades que eu nunca as retirei da minha cabeça, não é? E depois existe o outro lado que é dizer assim, ok, são verdades para mim, mas eu não vou aqui andar à busca de... a Idenha foi um ponto muito importante para mim, a todos os níveis. Fui muito feliz, embora não tenha gostado lá muito do curso, porque, vamos dizer assim, se houver aqui alguém a ouvir ou a ver-nos, e vale a pena ver-nos, que nós temos umas carinhas muito larocas, mas se estiver aqui alguém a ouvir ou a ver que neste momento esteja num ponto de transição para a universidade, e que esteja... Olha, é bom que esteja porque é o público-alvo do podcast também, portanto é bom que sim. Vale muito a pena. mas vamos pôr as coisas desta forma. Eu acho que as pessoas, independentemente da recompensa financeira, merecem e precisam de ir ao encontro daquilo que lhes faz sentido. E mesmo que errem à primeira vez, vão à segunda, vão à terceira. Eu acho que há muitos caminhos que estão demasiado limitados para os jovens. Nomeadamente dizer assim, ao teu 9º ano, logo, dizerem-te assim, agora tens que escolher aqui uma área. Epá, com o 9º ano... Quem é que sabe mesmo bem, não é? Que tem mesmo a certeza? Há pessoas, atenção, há jovens, mas a maior parte deles até pensa que é mesmo aquilo e depois daqui a uns anos vai dizer assim, olha, se calhar se fosse para outra área era tão mais feliz, não é? Está tudo certo se mudarem. Completamente. E a universidade a mesma coisa acontece. É importante que as pessoas possam ter aquela noção, e os pais também. Epá, o meu filho, eu sei que vou estar aqui a gastar dinheiro para com ele e até pode ser uma situação em que naquele primeiro ano ele dê-se conta e aquilo não é para ele, não é? Mas que não haja tanta pressão para que aquela pessoa diga assim, olha, agora é que é o definitivo, tem que ser agora, tem que ser agora. Porque eu acho que as pessoas a essa idade ainda estão muito verdes para realmente saberem o que é que faz mesmo sentido. E a vida é muito mais do que decisões únicas tomadas na hora, que agora vai ser para o resto da vida. Agora, entretanto, Idenha, eu fui para lá e em relação à questão que também colocaste há pouco, eu fui para lá porque só tinha 2 opções e eu disse, ok, vou para a Idenha. Não a nível de notas, mas por outros motivos. E depois, quando eu cheguei lá, também a nível de escolher o curso, é mais por já que eu não vou para a área que eu quero, então vou para algo que me possa recompensar financeiramente, que é mesmo o termo. Qual é que era a área que querias? Eu na altura queria Ciências da Educação. Isso era o que eu queria naquela altura. E fui para lá, solicitadoria e tudo bem, curso não apreciei, sou o mais sincera possível, é o que é, mas fui tão feliz lá, sabes, fui mesmo feliz, fui muito mimada, fui uma bebezinha completa, desde o início até ao final. Desenvolvi-me muito a nível tanto social como desenvolvimento pessoal. E depois de sair de lá, entretanto, fui trabalhar para um call center, aquilo foi um espaço de uma semaninha, sim, não é? Sim. Como tu sabes. Uma semaninha ou nem isso, aquilo acho que foi mesmo uma questão de dias. Sim, eu não conseguia. E então fui para o call center e a partir dali comecei a trabalhar. E nas minhas primeiras férias, não é? Que pagas por mim, houve ali umas situações que me levaram a pôr muito em causa se eu estava a perder o juízo. E entretanto apareces tu aqui no quadro, graças a Deus,
que... Não estava nada à espera que fosses para aí agora, meu Sim, Deus. sim, tem que ser. Tenho que dizer isto, não é? Portanto... É que não foi nada por isso que eu fiz esta pergunta. Mas tinha que ser. Pensava que ias pender para outro sítio completamente não. diferente. Ok. Então, Força, estás à vontade. Entretanto... Agora as pessoas estão a pensar, mas o que é que ele fez? O Tiago é uma caixinha de surpresas sempre. E foi a partir desse dia que realmente deu a volta completamente à minha Não, mas vida. podes dizer o que é que... Então, quiseres. faltava um mês, não é? Para eu fazer anos, não Sim. é? Eu naquele dia estava a precisar mesmo de respostas e pedia tudo e mais alguma coisa que se não fosse algo de foro psicológico, por favor, que me dissessem de alguma forma. E tu chegas no próprio e dizes-me assim, Karina, temos que falar, não sei o que, e eu, ok, tipo, vamos conversar que eu estou mesmo também a precisar. E quando nós fomos, trouxeste-me lá a minha prenda de anos, disseste assim, olha, eu sinto mesmo que devo dar isto hoje. Pá, é verdade, eu não sabia porquê, mas... Foi tão engraçado, porque eu lembro-me que até a tua mãe te disse assim, Tiago, É verdade. talvez tu vais dar a prenda hoje. Com um mês de antecedência, pá. Então acabei por receber como prenda uma leitura de aura. Não estava mesmo nada à espera, nada, mas é zerinhos, bola. E eu digo assim, epá, como assim, não é? E passado um mês lá fui eu e foi... Deixa-me só aqui dizer uma coisa, porque acho que é relevante. A Karina, desde que nós somos pequeninos, falava-me sempre de um sítio em Lisboa, que eu nem sequer fazia ideia o que era, e que se chamava Casa Índico. E então, sempre me falou disso e dizia-me montes de vezes, um dia temos que ir lá, e eu percebia puto do que era a Casa Índico. Mas, entretanto, começámos a trabalhar e, portanto, começámos a ter os nossos próprios rendimentos e, portanto, eu lembro-me perfeitamente que nessa altura estávamos em agosto e eu comecei a pensar o que é que vou dar à Karina, o que é que não vou, e lembrei-me que ela me tinha falado da Casa Índico. E então vi que um dos serviços que eles tinham lá era leitura de aura. E pensei, olha que giro, para alguém que me tem falado tanto nos últimos tempos, porque como percebeste até agora, a Karina foi-se desenvolvendo progressivamente e aceitando progressivamente esta dimensão. E então reparei na leitura de aura e disse, olha que engraçado, vou-lhe oferecer. E foi giro, porque foi exatamente um dia depois tu teres tido assim um episódio noturno um bocadinho mais assustador. Crítico. Em termos de sonhos e tudo mais que tiveste. E então fizeste a leitura de aura. E como é que foi a partir daí? Porque a leitura de aura foi então o ponto de início. Sim, ok. Sim. Para mim foi, há um antes da leitura de aura e um pós leitura de aura. E lembro-me que até passado um mês estava eu no curso de terapeutas e estava a dizer à Teresa, eu sério as figuras que eu fiz quando eu fui fazer a leitura de aura, porque eu era muito diferente. Então espera, a Teresa é a tua professora? Era a tua professora? Foi a minha formadora do curso de terapeutas, exatamente. E foi a pessoa que me fez leitura de aura também. Então tiraste um curso de terapeutas na Casa Índico. Exatamente, portanto foi com a Teresa Guerra e com o Alain, portanto o curso de terapeutas, a leitura de aura foi com a Teresa Guerra, que é uma pessoa que realmente acabou por incentivar muito o tema de crianças índico cá em Portugal. Ok, e eu ia-te perguntar exatamente isso, porque estamos a falar Casa Índico, crianças índico. Sim. O que é este termo índico? O que é que ele significa? Para quem nunca ouviu falar de índico, o que é isto? Certo. É assim, não sei se as pessoas estão mais, aqui, como é que é de explicar? Não sei se já ouviram mais falar sobre crianças nova era, ou crianças índico, ou crianças cristais, porque agora há aqui uma data tudo, de os termos informação, todos, sim, e cada vez mais as pessoas, graças a Deus, estão a falar um bocadinho mais sobre estes temas, ou pelo menos a normalizá-los. Vamos chamar, ou vamos dizer que as crianças nova era têm aqui algumas particularidades que cada vez são mais, portanto as que estão atualmente aqui neste planeta, que vêm um bocadinho revolucionar, não é? A forma como nós vemos as coisas, vêm balancear ou equilibrar até a frequência vibratória do planeta, portanto aqui o tema índigo em concreto, ou as crianças índigo, são crianças um bocadinho revolucionárias mesmo. São crianças tipicamente que vêm deixar o velho para dar largas ao novo. E para isso tem que, é aquilo que normalmente digo em leitura de aura, que é o botar fogo à coisa toda. Que é para depois então das cinzas começar a construir algo novo. Então são crianças com uma sensibilidade diferente. Sim. Então sim. tu eras uma criança índico.
como foi dito. E entre outras coisas, mas sim, portanto, sim. Eu Não achas incrível, tipo, dizerem-te, ok, tu és índigo e tu desde pequenina que tinhas um fascínio pelaquela casa que eu nem nunca tinha ouvido falar, a casa índigo, e tu falavas-me tanto. Não é curioso? Tu sempre foste atraída, por assim dizer, para aquele espaço. Sim, aliás, mesmo a nível de tema de parte de espiritualidade também fui muito atraída. Só tinha era muito receio, isso sim, portanto eu tentava fugir. Mas sim, e há outra data de situações, tanto que... Mas eu acho que nós, enquanto seres humanos, acabamos por só estarmos receptivos às coisas quando tomamos consciência de algo. E eu durante muito tempo, lá está, como eu estava a explicar há pouco, houve muitas pessoas que acabaram por me dar aqui algumas dicas. Tu foste fugindo. Eu fui fugindo e não aceitava a informação também. Portanto, chegaram-me a dizer que eu tinha aqui algumas particularidades e eu dizia assim... Como assim? Sabes? Mas não achas que tu também negavas porque, e dizendo isto com as letras todas, tu não estavas habituada, se calhar, a ser vista como especial e, portanto, não te fazia sentido que alguém te pusesse nesse papel? Sim, e fora isso também acabava por ter uma imagem muito distorcida de mim própria. Isso Sim. mesmo, isso mesmo. Sim, eu durante muito tempo colocava-me num papel inferior em relação aos outros, portanto, para mim não me fazia grande sentido, quando, por exemplo, me falavam até antes disto tudo da casa índica, da leitura de aura, quando me falaram pela primeira vez de pessoas índigo, por exemplo, e chegaram-me a dizer que por A mais B que eu tinha características, eu tipo fui a ler na net, não é? Algumas coisas eu dizia assim, isto não faz sentido nenhum, como assim? Isto é uma... Porque o que estava a dar a entender era, e é, de certa forma, é uma missão que aquela pessoa traz no meio de um conjunto de outras pessoas com características semelhantes que estão aqui para... poder fazer a diferença, não é? Para poder restabelecer uma maior justiça, portanto, para poder equilibrar um bocadinho a frequência vibratória. Isto é uma coisa em grande, sabes? Eu pensava assim, isto não faz sentido nenhum, não é? Não sou eu. Não é? Ou Sim. seja, não é para mim. Não entrava aqui na caiximónia. Disseste que estavas habituada a ver-te num patamar inferior aos outros. Uhum. Hoje em dia, aprendeste a gostar de ti. E a ver sim. Sem sombra de dúvida. E foi uma aprendizagem muito dolorosa, digo-te já. Como é que isso se faz? Como é que isso se faz? Olha, é irmos a espetar no lamaçal, que é o que eu chamo lamaçal, é irmos lá abaixo, ficarmos lá a banhar-nos na lama em períodos muito críticos e começar a dizer assim, eu não tenho alternativa senão começar a subir. E é aí que começa a dar o clique. Dói? Dói muito. Mas depois a recompensa também é muito, mas muito, muito boa. Muito que recompensa foi essa? A recompensa foi eu até ali não saber, como tu estavas a dizer, não saber o que era gostar de mim. Eu pensava que gostava de mim até um certo ponto. E eu ali comecei a dar-me conta que não. E outra coisa também muito importante, que eu não posso tirar também a importância dos outros ao meu lado. Tu foste uma dessas pessoas, obviamente. Entre outras pessoas que foram muito importantes, mas Idenha aí também teve um papel muito fulcral, que foi, eu cheguei lá, as pessoas não me conheciam de lado nenhum, não havia a desculpa no sentido de dizer assim, aquelas pessoas estão a tentar ter segundas intenções para comigo ou para alguma coisa, ou porque já estão muito habituadas a mim, acabam por ser meus amigos. Eu chegava a este ponto, não é? Uhum. E ali foi provado por A mais B que não era assim. Eu tive a oportunidade... Que tinhas valor e que as pessoas gostavam efetivamente tipo que tu eras. Exatamente. E fora isso também, há uma questão que quando se diz que o amor cura mesmo. O amor cura mesmo. O amor daquelas pessoas que me deram na altura, eu sei que a maior parte nem sequer se deu conta, ou seja, eu gostava imenso daquelas pessoas e aquelas pessoas gostavam imenso de mim, mas eu apercebi-me que nem sequer elas sabiam a importância que estavam a ter para comigo naquela altura. Que foi muito, mas muito, muito importante. Sentes que, de algum modo, ao longo do caminho, aprendeste a colocar limites àquilo que... Ou seja, limites em relação ao teu espaço, ou seja, ao acesso que tu davas ao teu espaço? Sim. E achas que isso pode ser uma das formas através das quais desenvolveste um amor próprio e desenvolveste a capacidade de olhar para ti, de olhar no espelho e gostares de ti?
Sim, porque já não sei quem é que me deu este exemplo, mas é muito bom, que é, está aqui um copo de água, não é? O teu está ali a meio, não é? Mas o meu, se estivesse completamente vazio, tu tentavas pôr aqui a tua metade, tu ficavas vazio, não é? E eu, inclusivamente, o meu problema também não ia ser solucionado porque ficava à metade. Uhum. E eu E é ficava isto. sem nada, pá. Exatamente, já viste, isto é horrível, sou mesmo terrível. Mas, o exemplo é maravilhoso, porque eu, ao dar tudo ao outro, né, e deixar nada para mim, ou seja, não me colocar em prioridade também, faz com que eu, na verdade, não consiga também ajudar o outro na minha melhor forma. Uhum. E o facto de haver aqui alguém a entrar na minha vida e simplesmente eu não colocar a prioridade em mim, no meu bem-estar, vai fazer com que nem a pessoa fique bem, nem eu também vou ficar bem. Então, hoje em dia, a tua prioridade é o teu bem-estar. Ai, sim, sim, sim. Atenção, eu sou muito fera para com os meus, como tu sabes, não é? Uhum. Verdade, é verdade. Sou muito fera em relação aos meus, desculpa. Não te preocupes, está tudo bem. Mas tenho a noção de que eu, para estar a ajudar os outros, tenho que estar bem. E isso não substituo por nada. Nada. Falas muito de ajudar os outros ao longo do teu discurso. É essa a tua missão? Olha, não Ou por outra, qual é que sim. tu achas que é a tua missão na Terra? Ui, não sei. É assim, já me deram muitos palpites. Eu, de mim para mim, acho que a missão que nós temos acaba por algumas vezes ser um bocadinho, ou seja, esta questão de colocarmos o termo de missão, algumas vezes nós limitamos-nos muito ao colocar esse termo. Não é? A minha missão é ir para a África, dar aulas, não sei o quê. A minha missão é ir a salvar vidas num hospital, ser médico. Algumas vezes é uma coisa tão abrangente que consegues ir por um caminho, por outro, seja qual for, tu vais lá ter. Agora, para tu saberes que estás consoante a tua missão, é como é que tu te sentes. E isso é que é importante, sabes? Quando nós sabemos que estamos no caminho certo, nós sentimos-nos bem, sentimos-nos plenos, sentimos-nos na melhor forma. Quando nós estamos aí contra a nossa missão, aí nós começamos logo a ter sinais, seja do corpo, seja da mente, cansaço, etc. Algumas vezes. Então a melhor forma que tu tens de saber se estás no caminho certo é se te sentires bem nesse caminho, estás no caminho certo. Se não, se calhar temos que ajustar. As coisas alinham-se. Quando nós estamos no caminho certo, as coisas todas alinham-se. Não vale a pena estar aqui com muita coisa. Como é que eu algumas vezes... Nós temos que planear as coisas, não é? Nós não podemos estar a pensar que o universo agora vai-nos aqui abrir a vala toda e agora, olha, é assim, vais ali parar, não fazes mais nada. Não, nós temos que dar os primeiros passos. Mas quando nós damos os primeiros passos para algo que faz parte de nós e que faz parte da nossa missão, o que nós vemos muitas das vezes é que parece que ao darmos o primeiro ou o segundo ou o terceiro passo, as coisas começam-se a alinhar todas. É tipo um puzzle, não é? Uhum. Uma peça junta-se à outra junta-se à outra. E é muito por aí. Eu não te consigo dizer de mim para mim, portanto, tendo fora as opiniões de outras pessoas em relação a mim, eu não te consigo dizer qual é que é a minha missão. Sei que passa por curar, sim, mas se é de mim para mim, se é de mim para os outros, eu acho que é tudo um global. Até porque tu não consegues curar os outros se não te curares também a ti. Sim, quando eu passo a curar os outros, eu estou também a passar a curar a mim. Nós temos esta consciência, vamos chamar assim, global, não é? E é algo muito mágico. Quando nós começamos a ter essa percepção de que eu para estar na tua vida e tu para estares na minha, é porque temos algo em comum, não é? E nós vemos isto muito facilmente no nosso dia-a-dia, não é? É verdade. É muito fácil. Nós começamos a fazer uma retrospectiva. Qual é que é parte da minha história que coincide com parte da tua história? E o porquê das pessoas continuarem ligadas ou, por seu turno, deixarem de ter ligação, não é? Sim, quando chega a um ponto em que a Já minha não frequência acrescenta. já não está a coincidir, ok, está na hora de partir e está tudo Mas bem. aí é o difícil. É. Há muita gente que tem medo de deixar. Podes agora. Exatamente. Eu estava aqui a ver. Eu há bocadinho disse à Karina: olha, com os convidados, eu cada vez que vejo que eles querem beber, eu faço assim perguntas mais demoradas, que é para eles estarem à vontade. Eu estava aqui a tentar. Não, mas é verdade. Ou seja, eu noto que há muita gente
que tem dificuldade em não é deixar pessoas para trás, mas simplesmente não lhes dar a mesma importância em todos os momentos da vida, porque Sim. não acrescentam o mesmo que acrescentavam antes. E está tudo Sim. certo. E acho que não acho, tenho a certeza, não nos devemos sentir mal por isso. Há Não. pessoas que em determinada fase tiveram imensa importância, mas não quer dizer que a tenham sempre. E está Certo. tudo bem. Cumpriram o seu propósito, nós cumprimos o propósito também nessa altura e agora bola para a frente. Certo. Não é? Sim. A nossa consciência terrena é que é um bocadinho mais difícil de se lidar em relação a esta verdade. parte, não é? Porque há o apego. E o apego, atenção, não é uma coisa má. Eu acho que nestas coisas, a nível da parte da espiritualidade, acaba algumas vezes por haver um bocadinho o extremismo em certas coisas. Sim, quando falas não de é? apego e ego, são duas coisas meu logo Deus, conotadas negativamente. É assim uma coisa. Fujam! Vejam. Não, mas o ego é necessário, o apego também. Nós não viemos para aqui. Aliás, eu acho que o planeta é tão perfeito que cada coisa tem o seu objetivo. Claro. Não é? Agora, cabe-nos a nós o que é que nós queremos alimentar. Mas ele, de vez em quando, também é necessário vir ao de cima. É isto. Olha, entrando aqui mais diretamente na tua componente de cura, porque há bocadinho falaste que de algum modo, se tivéssemos que identificar uma missão para ti, poderia ser a cura. Portanto, tu começaste por tirar, depois da leitura de aura que fizeste, começaste por tirar o curso de terapeuta índico Certo. e depois a seguir tiraste mais cursos também de Reiki, tiraste cursos de cura xamânica da Amazónia, já vamos explicar essas componentes todas, mas algo que me interessa particularmente é tu própria tiraste o curso de leitura de aura, portanto tu Sim. lês também a aura de outras pessoas. O que é isto de ler a aura? Para quem nos está a ver ou ouvir e nunca ouviu falar de leituras de aura, agora até é capaz de estar um bocado assustado. Não é a leitura da sina. Escusam de estar já aí a pensar, isto aqui é a leitura da sina, ou é tarô. Tem nada a ver, pá. Nada. Pronto. Não, mas para ajudarmos aqui também a contextualizar um bocadinho, o que é uma leitura de aura? E olha, eu já fiz duas. Por acaso até já fiz três. Duas contigo e uma com a Teresa. É verdade. Eu vou tentar ver isto de visão, lá está, que eu tinha antes quando cheguei lá, não é? Em relação à leitura de aura que me fizeram. Eu considero a leitura de aura uma terapia que é de desbloqueio muito grande, seja a nível de visualizarmos aqui algumas questões a nível de comportamentos padrão, por exemplo, e conseguimos solucionar a partir daí, é conhecermos de forma muito mais profunda. Eu pelo menos falo por mim, por experiência própria, tanto no curso em si como na leitura de aura que me fizeram inicialmente, para mim foram muito importantes, não é? E é como eu te estava a dizer, tu viste uma Karina antes e uma Karina depois. Tem não é? nada a ver. E toda a gente me dizia isso, Tiago, era incrível, porque toda a gente me dizia assim, ai Karina, o que é que se passa? Estás a falar, até falas de forma diferente. Eu achava um máximo porque as pessoas não sabiam o que é que estava ali a acontecer. Portanto, havia sim uma diferença muito grande. E não era por causa dos temas que eu abordava, porque eu não abordava. Eu sou daquelas pessoas que, quando me pedem para falar, eu falo sobre. Caso contrário, Ficas caladinha. sim, a menos que eu veja que a pessoa tenha minimamente abertura para, e tudo ok, e ótimo, adoro. Mas, na maior parte das vezes, eu não falo sobre estes assuntos por iniciativa própria. Mas pronto, a leitura de aura é um processo sim de desbloqueio, tanto emocional como da parte de limpeza em si, olharmos para nós e vermos a nossa melhor versão, que foi muito isto que aconteceu na altura. Eu antes não conseguia percepcionar isso em relação a mim própria, ou seja, já tinha feito um longo caminho, principalmente em Idenha, mas depois, após isso, eu comecei-me a ver de uma forma completamente diferente, sim, e comecei-me a aceitar. Esta foi a principal palavra-chave para mim, a partir da leitura de aura, é que eu comecei a aceitar-me e comecei a ver um lado meu que eu não conhecia até ali. Ele estava lá, só que eu não o conhecia. No fundo, quase que numa leitura de aura, tu percebes aquilo que tens que trabalhar, aquilo que podes trabalhar para te desbloqueares. Sim, e o teu potencial, não é? Ok. O teu potencial. Porque... Então, mas, certo, ok, podemos ter essas informações, mas como é que se faz uma leitura de aura? Ou seja, qual é que é o processo, a técnica, o método, se quisermos? Como é que tu vês a aura de uma pessoa? Ou vês ou lês, não sei. E eu estou-te a fazer esta pergunta genuinamente porque tu fizeste-me duas, mas o que é facto é que eu estou parado.
estou sentado durante 2 ou 3 horas, Certo. eu não faço nada. Nada. Portanto, a minha pergunta é, Só me estás ali a aturar. com muito gosto, mas como é que tu tens aquelas informações que partilhas? Como é que chegam até ti? Qual é que é o processo? A minha leitura de aura, e isto é importante dizer, porque existem várias, não é? E a questão principal é que a minha é a meditação das rodas, portanto pode não coincidir com outras. Pronto, a minha em concreto vai muito à base de uma meditação que é feita inicialmente para me conseguir sintonizar. A partir daí há um processo que é feito para eu conseguir estar em controle também da parte energética do espaço onde eu estou. E então, portanto, é canalizar. Tal como, por exemplo, nós canalizamos em relação ao Reiki, muitas das vezes há pessoas que se calhar, tu já experimentaste fazer Reiki, sim, já. Fora, eu já experimentei tudo. Isto aqui, todos os cursos que a Karina tira, eu experimento. Lá vai ele. Mas em relação a Reiki, por exemplo, as pessoas estão a canalizar, não é? Passam-te energia e muitas vezes até conseguem também tirar de lá imagens. O processo é muito semelhante. O processo é que estás ali num limbo. Um limbo em que estás ali presente, estás a debitar a informação, mas imagina, é quase como se tu estivesse um bocadinho num sonho, se calhar, ou quando tu estás a imaginar alguma coisa, vamos dizer assim, a informação começa-te a vir. Mas estás conectada com o quê? Olha, conectada com o quê? Não é conectada com mais nada senão eu própria, na verdade, e com o meu lado mais espiritual, porque eu posso, se formos por essa via, posso dizer assim, posso pedir ajuda, por exemplo, a algum guia, mas a verdade é que a forma como até me foi ensinado, pela minha querida Misé, é mesmo estar dependente de mim própria. Pronto. Só? Sim. Portanto, estás a olhar para mim, vês a minha aura. Está muito linda. É bonita. Qual é que é a cor? Depois dizes-me. Muito bem, muito bem. Então, tanto na leitura da aura como no curso de Reiki, de algum modo aprendeste a canalizar a energia e essa canalização contribui para a cura da pessoa que tu estás a ajudar. Mais recentemente, esta menina que está aqui à minha frente e que é a sua atividade principal atualmente na área das terapias, tirou o curso de hipnoterapeuta. Portanto, tu atualmente fazes hipnoterapia, tens imensas pessoas, imensos clientes, não sei se gostas do termo clientes, por isso é que eu hesitei agora aqui um bocadinho, mas imensos clientes que estás a acompanhar e com mudanças muito substanciais na sua vida. Sim. Porquê hipnoterapia? Como é que isto apareceu? Até eu fiquei surpreendido na altura, porque eu lembro-me perfeitamente. Ela ligou-me e disse, olha, até assim, eu vou me inscrever num curso de hipnoterapeuta, só para saberes. Vou começar na próxima semana em Lisboa e posso ficar aí em casa. Vamos embora, pronto. Foi de forma um bocadinho mais elaborada, mas basicamente foi isto. Resumindo foi isto. E eu a pensar, uau, ok, bora, anda, mas... Como é que isto surgiu? Ou se não quiseres, como é que surgiu? O que é que tu encontras na hipnoterapia? Porquê a hipnoterapia agora? Porque eu vi-te a tirar tantos cursos, mas de facto a hipnoterapia, do que eu tenho visto, foi aquele que te agarrou mais. Sim. Tu trabalhas nisto muito afincadamente. Sim. Porquê? Sim, Porquê a hipnoterapia? Primeiro que tudo, a hipnoterapia, à partida, e eu já disse isto muitas vezes até ao meu formador, não me dizia propriamente nada. Uau! Pronto. Eu queria ter conceitos básicos de psicologia. Esta é a principal questão. Entretanto, quando eu fui para lá no meu primeiro fim de semana, apercebo-me que aquilo é um mundo completo. Eu aí eu apaixonei-me logo no primeiro fim de semana. Sou sincera, saiu muito melhor do que a encomenda. Para além da parte da visualização, que eu achei aquilo o máximo, porque na verdade aquilo que eu vejo é que mesmo a nível de a pessoa chegar à informação, o afastar-se emocionalmente e ver as coisas numa perspectiva completamente diferente, o permitir solucionar aqui coisas que estão ali trancadas há muito tempo e que estão estagnadas há montes de anos, a mim fascinou-me muito. Mas principalmente eu vi ali uma forma muito direta para ajudar as pessoas, muito direta. Uma pessoa, e isto a mim traz-me uma sensação, fora a paz que me traz, é uma sensação mesmo de muita felicidade quando eu vejo alguém a sair, por exemplo, de estados depressivos, questões de ansiedade, sei lá, situações em que a pessoa está com algum trauma, que não está a possibilitá-la de lidar com o seu dia-a-dia da sua melhor forma.
Pá, é incrível os resultados impacto, que eu vi. não é? Sim. É incrível. Dá para fazer online também, não dá? Ou seja, alguém que queira fazer e que não Sim. possa estar diretamente contigo pode fazer online. Dá sim. Há algumas exceções, atenção, que eu aí acabo por não... Não aceitar. Sim. Algumas exceções em termos do propósito, ou do objetivo da sessão ou do tipo de abordagem que vais ter, ou que irias Imagina, ter. por exemplo, a nível de banda gástrica hipnótica, eu sei que há colegas meus que fazem, atenção, não é apontar o dedo nem nada do género, está bem? O que eu estou a tentar dizer é, por exemplo, banda gástrica hipnótica... O que é uma banda gástrica hipnótica, para quem não sabe? Por exemplo, um processo em que a pessoa quer emagrecer recorrendo à hipnose. E aí, por exemplo... Agora é que vai ser. Eu não quero emagrecer. Não deixas estar. Estás ótimo. Agora. Obrigado. Mas há ali alguns processos dentro da hipnose que convém a pessoa estar lá presente. Pronto, é só mesmo por causa disso. Há pessoas que mesmo assim criam alternativas. Eu é que prefiro mesmo fazer presencialmente. Sim. Mas na maior parte das vezes sim, consegue-se fazer. E para além de tudo isto, tudo. ainda fazes meditações guiadas. Não é verdade? Mais uma para a bandeja. E a minha pergunta no meio disto tudo é: Reiki, leitura de aura, hipnoterapia, meditações guiadas e o trabalho no call center, que quer queiramos, quer não, é o teu trabalho a tempo inteiro e estás lá 8 horas. Portanto, todos estes 4 que estão aqui deste lado e que são a componente, se quisermos, de terapias, não é se quisermos, são a componente de terapias que tu executas, são sempre feitas pós-horas, pela noite dentro. Como é que numa vida tão ativa, tão cheia, com tanta coisa, tu te nutras a ti própria? Como é que tu te alimentas a ti? Porque tu há bocadinho disseste que a pessoa mais importante e a relação mais importante tem que ser contigo. Se tu não estiveres bem contigo, não podes curar os outros. Sim. Onde é que no meio disto tudo está o espaço da Karina para a Karina? Olha, encontra-se nos pontos em que quando eu, por exemplo, vejo que tenho mesmo que parar. E isso eu tenho que respeitar o meu corpo, tenho que respeitar a mim própria. Permites-te? Sim. Eu quando há ali um ponto em que eu vejo que já está a entrar em pontos assim um bocadinho críticos, extremos, então temos que recuar. Mas também, Tiago, posso dizer que a verdade, e isto eu já partilhei muitas vezes contigo, é que toda a componente de eu conseguir ver resultados de outras pessoas a melhorarem e a seguirem com a sua vida, já só isso me traz uma felicidade extrema. Eu sinto-me eu, sabes? Sinto-me a ser eu. E isso alimenta-te? Sim, completamente. Sim. Agora estava a olhar para ti e lembrei-me de uma pergunta. Diz-me. Acreditas, e sobretudo nesta componente de desenvolvimento pessoal que tu tiveste, que temos a capacidade de criar a nossa própria vida? Sim. Sim, para mim é garantido mesmo. O facto, algumas vezes as pessoas acabam por associar que a espiritualidade é, já está tudo predestinado. Não, por amor de Deus, não me venham com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, como eu disse há pouco, inclusive, nós temos que ser nós a dar os primeiros passos. Sim. Depois podemos ser encaminhados, podemos aqui ser acompanhados, pode o processo ser muito mais rápido ou fácil ou simples quando nós estamos consoante a nossa missão, o nosso objetivo, mas somos nós que criamos a nossa realidade, sim. E essa aprendizagem em concreto eu adquiria na passagem, lá está, entre a minha fase adolescente para a idanha. Eu vi a forma como eu lidei comigo própria, a partir daí, como as coisas foram de forma totalmente diferente. A minha relação comigo própria e o eu estabelecer na minha mente que eu era capaz, não é? Trouxe-me oportunidades incríveis que eu até ali nunca tive. Então, quando começaste a gostar de ti, a vida fluiu? Sem dúvida alguma. Por isso o amor salva. O amor por ti próprio salvou-te. Completamente. Foi tão bonito. Isto agora foi um momento profundo. Chora. Não, sabes que eu não tenho um choro nada fácil. Muito bem. Incrível. Agora até me apetecia ficar assim um bocadinho a relaxar. Mas não podemos, porque já fui avisado que tenho que terminar o episódio. A Luzia é implacável e disse, temos que nos despachar. Não disse, mas se vocês a vissem por trás da câmara, haviam de estar a ver a cara que ela me está a fazer agora. Estou a brincar, é mentira. E ainda tenho mais uma pergunta para ti. Aliás, 2. Nossa. Mas antes disso, já sabes, vou-te convidar a seguires o Pode Acontecer em todas as plataformas: Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Está-me a faltar uma. Luzia, está-me a faltar uma. Bom, agora não interessa nada. Mas todas as plataformas onde o Pode Acontecer está, seguir,
ativar o sininho, comentar, colocar like no episódio. Só assim é que faz sentido. Como sabes, esta não é a primeira temporada do Pode Acontecer. Vamos lá ver se vem aí mais qualquer coisa. Mas peço-te, por favor, que nos continues a acompanhar. Mais duas perguntas, assim muito rápidas. Nossa. Uma delas, ao longo do nosso percurso, sabe, nós os dois sempre fomos muito ligados à música e sempre desenvolvemos muito. Ui, o que é que me esta... Ai, meu Deus. Não vai pender para aí. Não vai pender para aí. Sabes que a coisa boa de ser eu a conduzir a entrevista é que eu levo quando quiser a tua expressão. Chuta, bora. Como eu estava a dizer, isto é uma entrevista séria. Nós não podemos... realmente isto não há modos, sim. Eu aqui a tentar fazer a componente de um apresentador sério e tu não deixas. Eu sou horrível. Eu não sou nada horrível, pelo amor de Deus. Pois não mesmo. Nada. Eu juro que o chá não tinha nada. Oh, Luzia, o que é que tu puseste no chá? Não estou a perceber. Olha, lê lá a frase que te saiu no chá, se faz favor. Não é nada disto que eu ia perguntar, mas lê lá. Nada. Espera aí que isto... Sabem que nós temos sempre um chazinho da Yogi Tea aqui. E por isso agora vamos ler... Bom, tenho já a dizer. É muito bom, não é? Então leio a minha, é? Claro, não foi o que eu disse. Então vai, por Deus, não me fales assim. If we are happy, everybody looks up and shares our happiness. Que lindo, não é? É muito lindo. Está alinhado com o que tu disseste. Alinhado, é verdade. Quando tu passaste a gostar de ti e ficaste mais feliz, as pessoas certas também apareceram e que partilhavam dessa felicidade. É verdade, sim, sim. No meu caso, only with self-respect you can respect others. Epá, olha, isto podia ter sido combinado, mas olha que não foi mesmo. Nós tiramos, para teres uma noção, quando os convidados chegam aqui, tiram sempre uma saqueta, mas que está fechada, portanto nunca sabemos o que é que vai sair. E portanto foi muito curioso terem saído estas frases. Eu, por acaso, a minha, ela estava virada ao contrário, portanto via agora. E é muito, muito curiosa esta componente do respeito próprio. Relativamente à música, como eu estava a dizer, nós sempre fomos muito ligados a esta área, sempre estudámos estas áreas e nos desenvolvemos a este nível, mas eu no teu caso sempre vi, no meu também, mas de formas diferentes, a música sempre foi para ti um refúgio, um porto seguro, um abrigo, se quiseres. O que é que tu encontravas na música? Porquê que era um lugar de tanta paz para ti? Parecia que entravas numa dimensão diferente. Sim, a música durante bastante tempo, lá está, depois acabou por ter um significado diferente, mas até aos meus 18 anos era um escape completo. Era a forma de eu desligar daqui e entrar noutra zona qualquer e ser muito mais fácil de lidar com as coisas. Fora isso, pois, é uma forma de inspiração, é uma forma até meditativa às vezes, mesmo que a música não seja aquela calma, não é? Mas é uma forma, sim, de desligarmos um bocadinho da nossa corrente do dia-a-dia, desta coisa meio frenética que às vezes nós vivemos, não é? É muito giro teres dito essa componente meditativa, porque sabes que o CC já aqui esteve. Sim. Um beijinho, CC. Gosto muito do CC, ele é incrível. Ele é o meu professor de canto, como sabes, e eu sinto, e agora tem um álbum de mantras e tudo mais, e portanto com ele eu percebi muito essa componente de que a música é meditativa e que também cura. Aliás, as aulas com o CC são sempre uma viagem, porque nós nunca sabemos muito bem por onde é que aqui... Sim, mas sabemos que o caminho não só vai ser agradável, como o destino vai nos fazer bem. Sem dúvida, sim. E portanto partilho dessa opinião que sim, que a música pode ser meditativa. Não tinha pensado nisso, mas pode. E agora, a última pergunta do Pode Acontecer. Tu já sabes qual é que é, aliás, toda a gente já sabe qual é que é a última pergunta do Pode Acontecer, porque é sempre a mesma. Karina Bastos, o que é que dizem os teus olhos? Estou a brincar. Não é, isso é do Daniel Oliveira. Calma. Não, agora a sério. Karina Bastos, qual o teu maior sonho? O meu maior sonho, ser feliz. Eu já o sou, não é? Mas é entrar no... Portanto, é ser feliz ao também colocar os outros no caminho da felicidade, sabes? Isto para mim é a base para tudo. Para tudo. E enquanto isso acontecer, está tudo bem. Seja por uma via, seja por outra, mas enquanto eu for feliz e conseguir ver que consigo também colocar os outros no caminho da felicidade, por mim está ótimo, sinto-me plena, sinto-me feliz, sinto-me bem. É e isso. consegues mesmo, aliás, os resultados estão à vista de toda a gente. Olha, gostei mesmo muito, muito obrigado
Eu também. por este episódio. Gosto Obrigada, muito de ti, E eu de ti. como sabes. E fez muito sentido esta conversa e demonstra que não há que ter medo. As histórias mais incríveis, as histórias que mais nos fascinam, que mais nos apaixonam, não têm que ser convencionais. Não temos que fazer aquilo que toda a gente fez, seguir o caminho que toda a gente seguiu, ou ter medo de utilizar termos que existem só porque não vamos ser aceitos. As palavras existem, as realidades existem, e quando nós fugimos delas e temos medo delas, elas exercem poder sobre nós. É a partir do momento em que deixamos de ter medo que as coisas começam a fluir. E podemos aprender isso com a Karina, que quando tu te fazes à estrada, quando aceitas aquilo que aconteceu e capitalizas isso para um patamar diferente, tudo passa a fazer mais sentido. Sem dúvida, Não é? sem dúvida. Foi o Pode Acontecer com Karina Bastos. Muito obrigado por ter estado desse lado a assistir, a crescer também, espero eu, porque acho que isto é um momento de aprendizagem para todos nós. Muito obrigado por continuares a acompanhar o Pode Acontecer. Encontramos-nos no próximo episódio, espero por ti, desse lado, e até lá lembra-te sempre que também pode acontecer contigo.